profeta Isaías que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Okay? Quem usar o texto de Mateus para dizer que a cura física está garantida na expiação, no sacrifício de Cristo, vai ter um problema. Aqui Jesus não havia morrido ainda. O que Mateus está nos dizendo então? Lembre-se de que Mateus escreve o seu evangelho aos judeus para mostrar aos judeus que Jesus é o Messias, é o rei de Israel. Mateus chega a citar mais de 50 vezes o Antigo Testamento. E o que ele está dizendo aqui é que dentre as atribuições do Messias, dentre as coisas que o Messias faria, uma delas seria curar os enfermos. É isso que Mateus está nos dizendo. Agora vamos ver como é que Pedro interpretou Isaías 53, você vai encontrar em 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Pedro já interpretou enfermidade, lá no capítulo 53 de Isaías, no sentido espiritual. Para o apóstolo Pedro, enfermidade é pecado, não é reumatismo, nem artrite, nem diabetes. Pedro interpreta no sentido espiritual. Se Pedro estivesse falando, se fosse no sentido físico, este versículo de 1 Pedro 2,24 tinha que ser lido da seguinte maneira: levando ele mesmo em seu corpo as nossas doenças sobre o madeiro, para que mortos para as doenças pudéssemos viver para a saúde. Mas não é isso que está aí. Pudéssemos viver para a justiça, em contraste com iniquidade. Se alguém ainda tiver dúvida, pergunte para Isaías. Isaías, afinal, Jesus morreu pelas nossas doenças ou pelos nossos pecados? Ele vai responder no versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas diabetes. É isso que está aí? É isso que está aí? Não, o que está aí? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Agora, dê uma olhadinha no versículo 4 de Isaías 53. Olha o que está escrito ali. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Olha, se é verdade que essa turma prega, porque Jesus já levou minhas enfermidades, eu não posso mais ficar doente, a Bíblia está dizendo que ele levou minhas dores, então eu não posso mais sentir dor. Então todo crente, adepto da teologia da prosperidade, se ele der uma martelada no dedo, ele não pode sentir dor, ele tem que gostar. Oh, glória! Porque Jesus já levou as dores. Eu estava dando uma palestra como essa, certa vez, no interior do estado de São Paulo. De repente uma senhora levantou-se no meio do povo dizendo: mas depois que Jesus morreu na cruz, ninguém mais ficou doente na Bíblia. Eu falei: que Bíblia? Porque na minha não está isso. Você vai encontrar, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 5,23, Timóteo, tome um pouco de vinho, por causa das suas frequentes enfermidades no estômago. Ele nunca escreveu: Timóteo, tome um pouco de vinho por causa da sua frequente falta de fé. Não foi isso que ele escreveu. E Timóteo não ficava doente só uma vez por ano, não. Uma vez a cada 2 anos. Constantemente o moço estava reclamando: estou com problema no estômago, estou com problema no estômago. E a Valnice um dia tentou explicar isso no programa de TV, dizendo: só porque Timóteo teve um problema no estômago, isso não quer dizer que eu tenho que ter. É verdade, ela está certa. Eu não preciso repetir uma experiência negativa de alguém na Bíblia. Só porque alguém teve a cabeça cortada, eu não tenho que ter a minha também. Está certo. Mas, por outro lado, Paulo nunca escreveu a Timóteo: Timóteo, o que está errado aí na sua vida? Está faltando fé não, Timóteo? Você não está debaixo do poder do diabo? Tu não está em pecado não? Não, ele não faz isso. Porque ele sabe quem é Timóteo. Que desde a infância conhece as sagradas letras. O moço é bom, o moço é recomendável, o moço tem dons espirituais. Ninguém deve desprezar a sua mocidade. Paulo sabe que Timóteo vive numa natureza afetada pela queda no jardim do Éden, como nós vivemos. A queda transtornou, por exemplo, o cosmos. Por isso que nós temos enchente, terremoto, maremoto, vulcões, tudo isso. A queda transtornou nossas emoções. Por isso a culpa, a ansiedade, a angústia, a tristeza. E a queda transtornou os relacionamentos, o nosso relacionamento com Deus, os relacionamentos uns para com os outros. Paulo escreve 2 Timóteo 4,20, eu deixei Trófimo enfermo em Mileto. Eu não disse eu deixei Trófimo em pecado, sem fé em Mileto. E se Paulo estava lá e deixou o irmão enfermo, por que Paulo não orou por ele? E se Paulo orou, por que Deus não respondeu? Nós não sabemos isso. Okay? O próprio apóstolo Paulo vai reclamar de um espinho na carne, nós não sabemos o que é.
o espinho na carne, apenas especulações a respeito. E outra, um texto muito importante e que os pregadores da confissão positiva evitam tratar é 2 Reis, capítulo 13, versículos de 14 a 21. A Bíblia diz que Eliseu morreu da enfermidade que ele tinha. Por que Eliseu morreu enfermo? Porque ele não tinha fé? Porque ele estava em pecado? Porque Eliseu estava debaixo do poder de Satanás? Ora, se você pegar esse texto que eu acabei de citar, você vai ver ali a Bíblia informando que depois da morte de Eliseu, seu corpo já havia apodrecido, a sua sepultura estava aberta, seus ossos estavam expostos. Um soldado morto caiu na sepultura de Eliseu, tocou nos seus ossos e reviveu, foi ressuscitado. O poder de Deus ainda atuava através dos ossos de Eliseu. Isso é que eu digo, é poder até os ossos. Então não tem nada a ver com o que essa turma anda ensinando por aí. Estão dizendo aí que Deus não tem enfermidade para colocar em ninguém. Se Deus tivesse que colocar enfermidade em alguém, ele teria que pedir emprestada para o diabo, porque Deus não tem doença nenhuma para colocar em ninguém. Isso Jorge Tadeu afirma. Errou de novo. Você vai ver, por exemplo, quando Deus está enviando Moisés para o Egito. Vai, Moisés, não vou. Vai, não sei falar. Não, tu tem que ir. Não vou mesmo. Aquela dá para pôr para ninguém. Tinha que pedir emprestado para o diabo. Será que Deus pediu aquela lepra emprestada para o diabo? Diabo, empresta uma leprazinha aqui, é só para dar uma lição para Moisés, já que eu te devolvo? Não, não creio que aconteceu isso. De maneira alguma. Miriam, a Bíblia diz, foi atingida de lepra pelo Senhor. Foi Deus que atingiu de lepra, não foi o diabo. Você vai ver na história do Antigo Testamento reis que foram atingidos de lepra, foi Deus que os atingiu. Você vê, por exemplo, Zacarias em Lucas capítulo 1, quando ele entra no templo, pai de João Batista. E ele sai de lá mudo porque duvidou da mensagem do anjo. Quem foi que deixou Zacarias mudo? Foi o diabo? Claro que não foi. Uma outra coisa que essa turma faz muito, ensina as pessoas a negar os sintomas da enfermidade. Você decreta a cura e está curado. Porque essa questão da confissão positiva, ela tem as suas raízes num movimento no Nordeste americano, numa seita norte-americana chamada Ciência Cristã. Okay? Uma seita fundada por uma mulher chamada Mary Baker Eddy. E uma das coisas que a senhora Eddy mais enfatizou é de que nada existe, tudo uma ilusão. Ela até tinha uma frase bonita: não existe realidade na dor, nem dor na realidade. Não existe dor, não existe pecado, não existe morte, não existe enfermidade, nada existe. Tudo é uma ilusão da mente. E apesar da senhora Eddy acreditar assim, ela vivia tomando uma morfina que não existia, por uma dor que não existia, num corpo que não existia. Quem hoje segue de perto os ensinos da senhora Eddy, da ciência cristã, é a Seishonoe, a seita otimista do Japão, fundada por um médico japonês chamado Masaharu Taniguchi. A morte entrou na casa dele umas 5 vezes. Um dia ele pegou um livro de linha da ciência cristã e disse: opa, encontrei o segredo, eureka! Fundou a seita, que diz ter hoje mais de 2 milhões de leitores ou seguidores no Brasil. Acho que isso é exagero, mas é o que eles dizem. Então você tem que, toda vez, aquele positivismo. Você é lindo, você é belo, é vencedor, Deus está em mim. Hoje o dia vai ser lindo, maravilhoso, só vive em torno disso. Às vezes você vai ao médico, o médico diz: sinto muito, você chegou tarde demais, não dá mais tempo, não dá para fazer mais nada. Aí o sujeito decreta a cura dele, declara a cura, determina: eu estou curado em nome de Jesus. Aí pergunta para o irmão: e aí, irmão, tudo bem? Nunca me senti tão bem na vida. Passaram alguns meses, ele já perdeu quase uns 30 quilos, mal consegue parar em pé, nem consegue parar em pé. E você pergunta para ele: e aí, irmão, tudo bem? Nunca me senti tão bem na vida. É perigoso ele estar lá no caixão, já morto, ainda tentar negar a morte. Não existe morte, morte não existe, morte não existe. Mas é isso que estão ensinando por aí. Negar a realidade dos sintomas e assim por diante. E com isso tem provocado o quê? Tragédias. É um ensino que mata, irmãos. Como é que nós vamos continuar falando sobre a proibição da transfusão de sangue, da testemunha de Jeová, que tem matado milhares de pessoas ao redor do mundo, se agora evangélicos estão ensinando isso? O caso de um pastor que foi orar por um diabético na igreja dele, orou, repreendeu a enfermidade e disse: irmão, agora vai, porque tinha que tomar insulina todo dia. Irmão, agora vai para casa, come 2 quilos de açúcar para provar que tu está curado. E o irmão foi, comeu 2 quilos de açúcar. E de fato, nunca mais precisou tomar insulina. Porque não se aplica insulina em defunto. E isso tem acontecido. E eu coloquei no livro Supercrentes o caso de um garoto nos Estados Unidos chamado Wesley Parker. Até há um filme que a Rede Globo levou ao ar há uns 2 anos atrás, chamado Milagre Prometido. Foi feito em cima desse livro, chamado em inglês We Let Our Son Die, Deixamos Nosso Filho Morrer, que conta a história de um garoto de 11 anos de idade chamado Wesley Parker, que sofria de diabetes crônica,
tinha que tomar injeção de insulina todos os dias. A família era crente. No domingo à noite, os pais estão na igreja com o garoto. Lá veio o pregador da confissão positiva. Pregou, chamou as pessoas à frente. Nada errado, eu também chamo. E aí trouxeram o garoto. O que é que o garoto tem? Diabetes crônica. Tem que tomar insulina todo dia. Crê que Jesus cura? Cremos. Crê que vai curar agora? Cremos. Aí ordenaram, determinaram, exigiram, amarraram, decretaram. Está curado em nome de Jesus. Não tem mais remédio. Vocês não imaginam a situação dos pais voltando para casa aquela noite dentro do carro. O pai no volante, a mãe do lado, o garoto atrás. Lágrima descendo pelo rosto dele. Na segunda-feira, o garoto, por causa do costume do hábito, já estava indo para a geladeira pegar a seringa. A mãe, Jesus já te curou, filho. Mas ele começa a ir toda hora no banheiro. Na terça-feira ele está de cama. Na quarta-feira começa a entrar em coma. E remédio, não tem remédio. Mas olha os sintomas. Sintomas são mentiras do diabo. Não acredite nos sintomas. Jesus já o curou. E o garoto se aproximando da morte e os pais endurecidos, não tem remédio. E para entendermos isso, eu vou citar aos irmãos uma frase de Corrie ten Boom, aquela mulher de Deus que escreveu o livro Refúgio Secreto. Ela disse uma frase que mata essa charada para a gente. Quando o inimigo não consegue nos impedir de crer, ele então nos empurra para o outro extremo, onde nós passamos a crer de maneira desequilibrada, extremista, totalmente antibíblica. De repente, onde a gente não consegue nem amar os próprios entes queridos. De repente, a reputação dos pais passou a ser mais importante do que a vida do filho. Não tem remédio. O que vão dizer de nós lá na igreja? Que nós não tivemos fé, não ficamos firmes, não soubemos esperar. Não tem remédio. E não podia dar noutra. O garoto morreu. Com a morte do garoto, seus pais chamaram os amigos e os irmãos da igreja, não para um funeral, mas para um culto de ressurreição, porque o garoto ia levantar na hora do culto. Embora tivesse sido um culto longo, o garoto não levantou. Os pais não queriam sepultar o menino, porque o garoto ia levantar a qualquer momento. Foi preciso a polícia intervir para que o garoto fosse sepultado. Os pais foram levados ao tribunal na América do Norte e foram condenados. Um grupo de irmãos conseguiu aproximar-se daquele casal e ajudou aquele casal a reconstruir a vida espiritual. A confissão positiva, também chamada teologia da prosperidade, tem deixado no seu rastro um caudal de pessoas que não conseguem mais crer em Deus nem na Bíblia, porque eles fizeram tudo direitinho, aplicaram a fórmula, decretaram, determinaram e não aconteceu. Robert Freeman, um pastor batista que deixou a sua denominação e fundou seu próprio ministério no estado de Indiana, ok? E esse homem não era um boboca, ele era um PhD do Antigo Testamento, professor de seminário teológico. Deixou-se levar por essa corrente. Robert Freeman chegou a matar cerca de 100 pessoas na sua igreja, porque os irmãos não procuravam médico, não tomavam remédio, nem podia pedir oração por enfermidade. Quando pedia era assim, irmãos, orem por mim, eu estou muito bem, mas eu preciso da oração dos irmãos. Eu quero dizer para vocês que eu creio na cura divina. Eu oro pelos enfermos. Às vezes eu oro por uma pessoa doente, ela sara na hora. Às vezes eu oro, ela piora. E às vezes eu oro, ela morre. Mas nem por isso eu vou deixar de orar. Orar pelos enfermos é como pregar o evangelho. Às vezes eu prego, a pessoa aceita. Às vezes eu prego, a pessoa rejeita. Porque Jesus não me enviou para salvar, Ele me enviou para pregar. Quem salva é Ele. A mesma coisa em relação à oração pelo enfermo. Eu só posso orar, eu não posso curar. Quem cura é Deus. Tem pessoas que Deus cura na hora. Tem pessoas que Deus cura ao longo de um processo, porque Deus certamente quer ensinar alguma coisa para o paciente ou por aquelas pessoas em volta dele. E tem aquelas pessoas que Deus só vai curar no momento em que lhe trouxer maior glória. E tem aquelas pessoas que Deus escolhe não curar. E não me pergunte por quê, porque Ele nunca me disse por quê. Você consegue explicar Atos capítulo 12? Tiago está preso na prisão, Pedro também está preso. Pedro recebe um anjo para tirar da prisão e Tiago é decapitado. Por quê? Nós não sabemos por que Deus deixa um morrer e o outro é tirado com todas as honras da prisão. São coisas que pertencem à soberania de Deus. Mas eu posso garantir para você uma coisa: nenhuma oração na face da terra pode estar acima da soberania de Deus ou da vontade de Deus. Eu sei que vai chegar um dia em que Deus vai curar a todos, na ressurreição. Ninguém vai ressuscitar aleijado, com cicatriz, arrastando uma perna. Ninguém vai ressuscitar banguelo ou careca. Então Deus vai curar a todos. E outra, a Bíblia não tem nada contra a medicina. Não, tanto que um dos homens na Bíblia era médico. E quando Paulo fala sobre Lucas, lá no final da carta aos Colossenses, Paulo fala com carinho. Paulo não diz Lucas o médico safado, não, ele diz Lucas o médico amado. E Paulo levou Lucas nas suas viagens missionárias. Ele não olhou para Lucas e disse assim: você quer ir comigo? Por quê?
Meu médico é Jesus, não precisa de médico não. Se eu ficar doente, Jesus me cura. Não, ele, vamos, Lucas. A gente nunca sabe, né, Lucas? Vamos juntos. Paulo não dispensou a medicina. E outra, irmãos, toda cura, direto ou indiretamente, vem de Deus. Nenhum cientista abre a mão no laboratório dizendo, haja remédio, e o remédio aparece. Ele tem que pesquisar uma substância que Deus já colocou na natureza. Então, toda cura, direto ou indiretamente, ela vai vir de Deus. E existe uma enfermidade que não tem oração que cure. Não tem nada. Tem uma que não tem quem dê jeito. Sabe qual é? A última. Aquela que vai te levar. Aquela não tem jeito. Você tem que. Alguma coisa vai ter que acontecer para você morrer. Alguma coisa. Alguma coisa acontece naquele período entre o último fôlego e a morte. Então aquela lá não tem quem dê jeito. Senão você não vai nunca. E um dia você vai ter que ir. Nós vamos ter que ir. A taxa de mortalidade ainda é uma por pessoa. E todos nós vamos chegar lá. Quando diz, se estiver alguém enfermo, chama os presbíteros da igreja para ungir o enfermo com óleo, a oração da fé salvará o enfermo, se houver pecado, seriam perdoados. Eu creio que ali o arrependimento é a oração da fé. Então a fé está envolvida ali. Eu creio que quando, por exemplo, o enfermo chama alguém para orar por ele, é porque ele já está o quê? Ele está colocando a sua esperança em Deus. Tá? Ele está colocando a sua fé em Deus. Se ele chama alguém, eu quero ser ungido por óleo, quero que os irmãos da igreja venham e orem por mim, porque Deus é a solução para mim agora. As pessoas estão ouvindo o que elas querem ouvir. Outra coisa, a nossa inclinação já é para essas coisas. Você não precisa, por exemplo, ensinar um crente a gostar de dinheiro. E eu ouvi um pastor da Universal um dia na televisão ensinando os crentes a gostar de dinheiro. Tem que gostar de dinheiro, meu irmão. Você tem que gostar, senão o dinheiro não chega. Tem que gostar. E ele contando, eu quando era criança, eu gostava tanto de dinheiro que eu roubava a carteira do meu pai. Ele contando. Quando alguém coloca o dinheiro como a primeira coisa, a coisa principal na sua vida. Infelizmente isso tem acontecido. E tudo aquilo que ocupar o primeiro lugar na nossa vida, ou tudo aquilo que ocupar o primeiro lugar na sua vida é o teu Deus. E o primeiro lugar, Jesus nunca vai negociar. Ou ele ocupa o primeiro lugar na sua vida, ou não ocupa lugar nenhum. Tenha em mente que o dinheiro, ele é um ótimo empregado, mas ele é um péssimo patrão. Se você controlar o dinheiro, vai ser uma benção. Agora, se ele passar a te controlar, vai ser uma desgraça, uma tragédia. E outra, quanto mais dinheiro nas mãos de um crente equilibrado, mais o reino de Deus vai ganhar. Quanto mais dinheiro nas mãos de uma igreja equilibrada, mais o reino de Deus vai ganhar. A própria história da igreja revela, por exemplo, as missões modernas. Por que missionários foram enviados para a China, para a Índia, para a África? Por que as missões cresceram? Homens de Deus e mulheres de Deus abriram as suas entranhas de misericórdia, abriram as suas mãos e contribuíram com as missões com grandes somas de dinheiro. E tem aquele crente que, se ele enriquece, a vida dele vira um transtorno depois, ele não quer nem saber do evangelho. Eu conheço um caso assim, de um irmão que era paupérrimo. Ele se converteu numa igreja pentecostal. E vinha para a igreja descalço. Ele não tinha o que calçar, de tão pobre que ele era. Mas era uma alegria. Aleluia, glória a Deus. O tempo todo na igreja assim. Passado uns tempos, o irmão apareceu na porta da igreja com um caminhão velho, caindo aos pedaços. E alegre. Foi Jesus que deu, graças a Deus. E contente.